Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao programa de formação de conscientização do autismo, que visa capacitar pais, profissionais ou qualquer pessoa que queira aprimorar o seu conhecimento em relação ao autismo. E hoje eu fiz um convite para a doutora Gidiane Ribeiro para falar de um assunto que por vezes ainda é tabu, mas que é muito importante de ser discutido e dialogado, né, de ser trazido à tona, que é o autismo e a sexualidade. Como a doutora Gidiane é uma profissional super experiente e competente nessa área, eu fiz questão de convidá-la para ela estar conosco aqui no dia de hoje. Então, bem-vinda, doutora Gidiane, muito obrigada por ter aceito o convite. Gostaria que você se apresentasse também, para que depois todos possam estar te conhecendo. Obrigado, Carol. Eu sou doutora Gediane Ribeiro, eu sou médica pediatra por formação. Hoje eu tenho pós-graduação em autismo e psiquiatria de saúde mental infantil e da adolescência. E eu sou a mãe atípica também. Eu tenho uma filha de 12 anos, que é autista nível 1 de suporte. E eu me adentrei nesse universo da sexualidade exatamente porque o diagnóstico dela foi um diagnóstico tardio, aos 10 anos, e daí eu me vi como é que eu abordaria isso com ela. Então eu comecei a estudar sobre, depois veio a oportunidade de fazer o capítulo do livro Simplificando o Autismo, com o tema sexualidade dentro do TEA, e hoje eu tenho também me dedicado a estudar sobre abusos sexuais na infância e na adolescência dentro dessa população, em parceria com o Instituto Federal Kids, que é um instituto da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro. E a gente tem essa parceria, então é um trabalho que eu desenvolvo com eles também, levar luz sobre a sexualidade nesse sentido, visando proteção a essas crianças atípicas. Obrigada, doutora Gidiane. E aproveitando o gancho, eu vou trazer à tona para você aqui o que eu recebo principalmente de dúvidas em relação a essa temática das famílias. O primeiro ponto que eu vejo como importante da gente trazer hoje é sobre realmente o que que é sexualidade, porque quando a gente fala sobre sexualidade, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é sexo. A gente sabe que é muito além disso. Então, gostaria que você nos explicasse um pouquinho sobre a terminologia e sobre o significado amplo que de fato tem. A nossa, é incrível como a nossa cultura, ela é muito sexualizada, nós somos hipersexualizados, mas quando o assunto é falar sobre sexualidade, sobre a educação da sexualidade, da afetividade, nós temos esse tabu em falar sobre, né? Então acaba que muita informação vai se perdendo e daí propaga-se desinformações e daí a gente fica ah, nesse mar assim, ninguém entende nada e todo mundo só com as suas vivências e a gente não busca discernir a fundo, né? Então a sexualidade, o conceito de sexualidade, eu gosto muito de um conceito da OMS que diz o seguinte: a sexualidade ela é uma energia que nos motiva a encontrar amor, contato, ternura e intimidade. Então, ela não é só a questão sexual. Ela integra-se no modo como nós nos sentimos, nos movemos, nos tocamos e somos tocados. Então, a sexualidade ela influencia também pensamentos, ações, interações, e por isso ela influencia na nossa saúde física, mental e emocional. Então, quando a gente pensa em sexualidade, a gente só pensa em sexo. Mas, na verdade, sexo é algo dentro da sexualidade. Eu vou até pegar bem aqui que eu tenho uma representação do sol que a gente fez com as crianças, mas dá para entender bem. Imagina que tem várias camadas, então tem várias coisas. Então é como se sexualidade fosse essa bola gigantesca e sexo fosse uma bolinha que coubesse aqui dentro, como essa manchinha branca aqui que vocês estão vendo. Então, na verdade, a sexualidade envolve outras coisas, como, por exemplo, ai, desculpa, minha ring light caiu. Envolve, por exemplo, emoção, sentimento, orientação sexual, gênero, amizade, práticas sexuais, valores, afeto, respeito. Então, a sexualidade, ela vai muito além do sexo, né, Carol? Então, assim, e a gente tem essa ideia que a gente só atrela a sexualidade a sexo, e na verdade, não. A gente tem um conceito amplo dentro da sexualidade. Muito bem, doutora, muito obrigada, uma excelente explicação. Outra dúvida muito frequente, né, que as famílias sempre perguntam no contexto clínico, principalmente é: quando que eu começo a falar sobre isso? Quando que é o momento certo?
de falar sobre sexualidade com meu filho? Na verdade, quando a gente compreende esse contexto gigantesco que envolve a sexualidade, o momento da gente falar sobre sexualidade é desde a concepção, é momento para a gente abordar a educação em sexualidade e afetividade. Então, por exemplo, quando a gente vai trocar a roupa do bebê, quando ele está lá, geralmente a gente não faz aquela troca no meio de todo mundo. Por quê? Porque aquilo é a intimidade daquele bebê. Então, aquilo ali a gente está trabalhando a educação em sexualidade, dando contexto né, do que é público, o que é privado. Então, aquela região genital daquela criança não é para ser exposta em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, aquilo ali é educação da sexualidade. Uma outra coisa, por exemplo, que a gente faz de maneira errônea, sei lá, a gente vai limpar o nariz da criança. A gente simplesmente, né, você não avisa, filho, vou limpar teu nariz. A gente vai lá e ataca aquela criança e tal, e ali a gente mostra para aquela criança que a gente não respeita o corpinho dela. Então, a gente ensina a sexualidade em todo o contexto da vida. Então, o que eu vejo hoje é que a gente espera estar na adolescência, na puberdade, onde a gente vai ter só a questão sexual, de prática sexual, para que a gente possa falar. Mas antes disso, a gente imprime conceitos de intimidade, de privacidade, conceito de, né, seus limites corporais. Isso a gente faz desde que o bebê nasce. Então, durante o banho, uma criança ali com 3, 4 aninhos de idade, você pode trabalhar o conceito de intimidade com as nossas partes íntimas, você pode trabalhar com espuma de sabão, desenhar biquíni, desenhar cueca, trabalhar, né, o conceito de intimidade. No autismo, quando a gente ensina para essa criança, por exemplo, que ela precisa se limpar sozinha, que ela precisa conseguir fazer essas atividades da vida diária sozinha, a gente está educando em sexualidade, a gente está, por exemplo, também prevenindo abusos sexuais. Então, na verdade, a educação da sexualidade, ela começa muito além. Agora, essas conversas que a gente fala que a gente, né, deveria ter, também elas podem acontecer muito antes, à medida que as crianças vão tendo curiosidade. Porque o que acontece? As crianças escutam diversas coisas em diversos lugares. Se nós não formos um campo aberto para que essa criança possa vir, perguntar e ter sua resposta atendida, eles vão ter essas respostas em outros locais, em amigos, professores, colegas, abusadores, e pode deturpar, porque assim, o nosso conceito em sexualidade também, ele é diferente para cada pessoa, para cada família, porque vai levar em consideração seus valores morais, valores religiosos. Então, dependendo de como você quer formar essa educação nessa criança, a parte principal é o pai e a mãe. Só que na nossa cultura não funciona assim. Na nossa cultura, as crianças e adolescentes aprendem sobre sexo na escola e geralmente com seus pares. Então, não é com pai e com mãe que a gente deveria, que daí a gente passa aquilo que para a gente é importante, aquilo que para a gente é relevante. Então, a gente precisa entender que não é quando o pepino ou o abacaxi está sobre o seu colo que você tem que trabalhar. Então, eu trabalho educação em sexualidade desde a primeira consulta. Se eu peguei hoje um pacientezinho, meu último paciente da tarde foi uma criança com 2 anos e meio. Eu já trabalhei educação em sexualidade com essa família, né? Trazendo essa visão de conceito, de privacidade, de autonomia, tudo isso engloba a sexualidade. Então, quanto antes, melhor. E a gente fala tanto, né, doutora Geidine, da intervenção, da estimulação precoce, por vezes a gente não aproveita justamente a fase da plasticidade cerebral, onde a criança vai adquirindo ali, processando tanta informação para falar de um assunto que é tão importante, que é educação sexual, que é prevenir sobre abusos, porque nos dias de hoje, principalmente, a gente não sabe quem é a pessoa que está do nosso lado de fato. E o que que eu já observei, por exemplo, em vários contextos sociais, parque aquático, por exemplo. A criança está numa piscina, a família vai lá e tira a criança, aí tira ali na frente de todo mundo o biquíni, a sunga. A gente não sabe quem é a pessoa que está do lado. Por vezes, a gente pode estar do lado, de fato, do abusador e você está expondo a intimidade do seu filho, né, da sua criança diante dessa pessoa. E o pior, Carol, que eu estou mostrando para essa criança que isso pode ser feito em qualquer lugar, independente do contexto, de quem esteja presente ou não. Eu estou mostrando a essa criança que eu não estou respeitando, porque por vezes as crianças têm vergonha, têm pudor, e eu
Doutora Gediane, acho que ficou mudo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Consegue ativar aí? É, tenta ativar o som. Foi para o mundo. É. Pronto. Consegui ativar. Então, assim, então o que ocorre é que além de eu não estar educando, além de eu estar expondo essa criança, eu ainda estou fazendo uma deseducação. Eu estou fazendo com que ela entenda que não há conceito de intimidade, de privacidade, que a gente não tem que respeitar o limite dela, porque às vezes ela está envergonhada, às vezes ela não gostaria que aquilo fosse feito ali. Então, acaba que eu dou, é como se eu tivesse dado um modelo totalmente deturpado. E aquilo ali vai gerar frutos na cabeça daquela criança. Outra questão importante, né, quando a gente está falando de autismo e sexualidade, a gente sabe que por vezes só a gente falando sobre isso, a nossa criança ela não vai ter um entendimento sobre o assunto. E aí a gente pode trabalhar com a estrutura também de uma narrativa social, do suporte das pistas visuais para dar subsídio sobre aquilo que eu desejo explicar, inclusive sobre a sexualidade, que é algo que as famílias me trazem, mas como que eu vou explicar? Como que eu vou falar sobre isso com meu filho? Através também das pistas visuais, que a gente também vai levar em consideração a estrutura cerebral, de que a região do cérebro responsável pela discriminação visual, no caso do autismo, é a mais, tende a ser totalmente preservada. Então, justamente por esse motivo, que por vezes a gente vai estruturar isso também de uma maneira visual. Isso, assim, todo o ensino da criança vai ser baseado, qual é a maneira mais fácil dela aprender, né? Agora, quando a gente estava falando de educação e sexualidade, uma coisa que é muito cultural do nosso país, assim, que eu não consigo entender, a gente tem essa cultura sexualizada, então a gente tem, é muito comum as pessoas brincarem com os órgãos genitais das crianças como uma forma de carinho. Ah, deixa eu já um cheiro da totoca da vovó, não sei o que, da titia, não sei o que, da mamãe te dar um cheirinho, e acaba brincando e manipulando as partes íntimas daquela criança. Então, faz com que aquela criança também já tenha aquilo como um modelo. É normal cheirar a minha região genital, é normal beijarem a minha região genital. E uma das coisas que é muito, muito, muito ruim em educação e sexualidade são as nomenclaturas que utilizamos para as partes do corpo das crianças de diversas maneiras diferentes. Então, vagina recebe o nome de florzinha, de biscoito, de borboletinha, sei lá, vários nomes diferentes. Pênis recebe o nome de, Pinho. não é? Pipiu, bilau, pirulito, passarinho. E o que acontece? Quando eu tenho uma população, porque a população autista, ela é uma população que ela tem um risco aumentado em 2 a 3 vezes mais para risco de abuso sexual. Então, se eu tenho uma população que ela já é mais alvo, eu preciso protegê-la de todas as maneiras. Então, quando eu dou esses nomes errôneos, a gente tem que entender que o autista também é literal. Então, se eu tenho um pirulito, o que que a gente faz com o pirulito? A gente chupa um pirulito, então é normal a gente chupar um pirulito. Se eu tenho uma florzinha, a gente cheira a florzinha, então é normal a gente cheirar uma florzinha. Então a gente precisa compreender todas as nuances que envolvem as particularidades do paciente autista. Então aí a gente pensa assim: ah, doutora, mas assim, se eu falo florzinha, aqui em casa todo mundo sabe que é florzinha, então se acontecer alguma coisa, ela vai me dizer. Mas imagina que essa criança não quis abrir com você. Ela vai se abrir lá com a tia da escola, com a tia da clínica, vai dizer assim: tem até uma historinha do mês de maio, que é o mês de prevenção ao abuso sexual infantil, que diz o seguinte: professora, o tio lambeu meu biscoito. E daí a professora fala: tudo bem, pegue outro biscoito. E daí passou. Mas o biscoito naquela criança era a vagina. Então, se perdeu a oportunidade. Agora, por exemplo, porque biscoito, pode ser bolacha, pode ser outra coisa. Agora, a vagina, independente da classe social, do nível, do ambiente que você vai estar, a vagina vai ser sempre vagina. Pênis, independente do lugar que você está, a nível intelectual, social, qualquer coisa, pênis vai ser sempre pênis. A gente precisa entender que por mais que a gente acha que é fofinho dar os nomezinhos, a criança não tem conotação sexual. Se você ensinou para ela que isso aqui é um dedo, se você ensinar que o pênis é pênis, para ela aquilo lá é uma parte do corpo comum, qualquer que recebe qualquer outro nome. Então a gente precisa entender que essa questão da nomenclatura é extremamente importante, porque às vezes a pessoa para quem aquela criança que pode estar sofrendo o abuso vai pedir socorro, ela não sabe, por exemplo, que o pênis
é pirulito, que o pênis é passarinho, que a vagina é biscoito, que a vagina é florzinha. Então, ela não vai entender. Agora, se a criança vira e fala, tia, o tio lambeu a minha vagina. Pronto, o mundo parou. Aquela professora vai parar para entender o que aconteceu e investigar aquilo ali, ou o profissional, ou qualquer outra pessoa. Então, a gente precisa entender. Agora, uma outra coisa também que já que a gente está falando dessa parte do abuso, a gente tem geralmente uma imagem na nossa cabeça do que seria um abusador. Uma pessoa maldosa, um estereótipo feio, esquisito. Então, se eu falar a você assim, pense num pedófilo, naturalmente nosso cérebro vai pensar uma pessoa assim, bem caricata. E, na verdade, 80% dos abusos sexuais ocorrem por pessoas próximas. Então, pai, padrasto, avô, tio, primo, vizinho. Então, são pessoas do conhecimento da família, pessoas que têm o convívio da família. E, geralmente, o abusador, ele nunca vai. Geralmente, ele é estrategista. Então, primeiro ele vai construir uma imagem social sobre si, acima de qualquer suspeita. Depois ele vai começar a agir. Então, geralmente, ele não é intempestivo. Existem esses casos que são os oportunistas, mas a grande maioria não são. Eles constroem uma imagem acima de qualquer suspeita e depois eles vão e fazem, abusam. Então, na verdade, a gente precisa ter todos os olhares abertos. Ah, exatamente, porque a gente vive uma realidade onde a gente consegue observar tantos casos, né, que sofrem abuso, e aí se a gente tivesse trabalhado toda a parte da educação social desde a infância, poderíamos ter prevenido que acontecesse esse tipo de situação. Outra questão importante, agora pulando, saindo um pouco do abuso, Abuso. que as famílias também trazem, é, por exemplo, o adolescente já que começa a se masturbar, o que que faz, como age, o que que pode fazer nesse tipo de situação, doutora Gidiene? Aí nós temos várias situações, né? Porque no TEA a gente tem níveis de suporte. Então, imagina que eu tenho um adolescente nível 3 de suporte. O que que nós temos no comportamento da masturbação? É um comportamento autorreforçador. Porque geralmente no transtorno do espectro do autismo a gente sempre pensa, né? O que que levou, qual foi a consequência, né? Então, qual é o reforçador, qual é o motivador daquele comportamento? A masturbação, ele é autorreforçador, então não precisa nada que motive, nada de recompensa, porque o ato por si só é prazeroso. Então, nós precisamos entender que, na verdade, a gente está diante de um ato que é autoestimulador. Quando a gente está diante de um paciente nível 2, 3 de suporte e começa a masturbar, a gente pensa em masturbação compulsória, primeiro porque a masturbação é o comportamento sexual mais prevalente na população atípica. Por quê? Os autistas, eles têm desejo de se relacionar sexualmente, eles têm desejo de se relacionar com o outro, né? A gente já caiu por terra a questão da assexualidade. Quando a gente compara a população autista com a população típica, obviamente eles têm mais pessoas assexuais, mas não quer dizer que todos são assexuais. Na verdade, grande maioria deles tem desejo de se relacionar com outras pessoas. Então, na incapacidade, na dificuldade, acaba que a masturbação é o comportamento sexual mais utilizado. O que nós temos, digamos que eu tenho um paciente nível 2, 3 suporte, está fazendo masturbação. Eu preciso ensinar a ele. O que que eu vou ensinar? Aonde ele deve fazer, como ele deve fazer e como eu vou ensinar. Às vezes, eu já passei para paciente, conversei com o pai, sentei, a gente vai ter que trabalhar e ensinar para ele como é que se masturba. Por quê? Essa criança, às vezes, ocasiona lesões, porque às vezes é de maneira compulsória ou de maneira errada. Então, eu já fiz isso com o pai. Falei, pai, você vai procurar um vídeo pornográfico onde se mostre o processo de masturbação solitária. Você vai cortar essa parte e você vai dar a pista visual para o seu filho de como é que trabalha essa parte. Então, você vai dar o modelo para ele. E daí, a gente fez esse trabalho com esse adolescente. E daí, o pai procurou, fez, modelou. Depois, nós fomos modelar o ambiente. É importantíssimo, que, por exemplo, é na cama. Tá, o autista generaliza. De repente, você entrou na Casa Bahia, na Magazine Luiza, ele viu uma cama, ele vai entender que ali tá tudo bem fazer a masturbação. Então, outra coisa que a gente fez foi o conceito da onde aquilo vai acontecer. Então, a gente evidenciou o conceito da onde aquilo ia acontecer. E sempre tentar, né, tentar substituir aquele comportamento por outro comportamento, para que aquilo não fique uma coisa demasiadamente compulsória. Já o nível 1 de suporte, a
gente vai trabalhar, né, de acordo com o seu grau de entendimento, de capacidade, de como funciona também. Então, geralmente a gente não precisa dar um modelo, porque ele já é mais tranquilo. Aí a gente já vai trabalhar mais o conceito de respeitar o outro, de respeitar o ambiente, de entender o limite do outro, porque isso também acontece. Se a gente for olhar, por exemplo, nas estatísticas americanas, a gente tem um índice muito grande de encarceramento de transtorno, pessoas com transtorno do espectro do autismo, por não respeitar o limite do outro. Então, isso é uma coisa difícil. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma população que é mais vitimista, eu tenho uma população que também tem um potencial de ser mais abusadora por não respeitar limites sociais, regras sociais e não compreender essas normas sociais que a gente vive também. Perfeito. E aproveitando o mesmo gancho, né, bem como tem dúvidas em relação aos Uhum. adolescentes, né, aos adultos autistas, geralmente na faixa etária de 5 anos, já recebi várias dúvidas de famílias que vinham e me perguntavam sobre isso. Ah, a minha filha, né, o meu filho começou a se esfregar mais nas coisas, começou a se esfregar mais em nós. Será que é porque ele tá vendo, né, a gente ter relação? Será que é porque viu alguma coisa? Então é uma Ah, coisa que acaba acontecendo com muita frequência. assim, isso sempre tem que ser excluído, porque tem, em teoria, essa fase seria uma fase ali de latência, né? Então, deveria ser excluído. A gente sempre precisa excluir e verificar se realmente não tem nada, não houve nada. Mas como a gente falou agorinha, ele é um comportamento autorreforçador. Então, é algo que é prazeroso. Obviamente, nessa faixa etária, a criança não associa isso à questão sexual. Tanto é que a gente não chama mais de masturbação infantil, que antigamente a gente usava esse termo de masturbação infantil. Hoje a gente usa transtorno de gratificação, transtorno da gratificação. A gente não usa mais masturbação infantil. Por quê? Porque não tem conotação sexual. Então, assim como lá na fase oral a criança tem, por exemplo, o uso da chupeta e aquilo dá uma sensação de prazer e não necessariamente associado, né? Não é um prazer sexual, é apenas um prazer, algo prazeroso, acaba que as crianças também descobrem. Então, o que que nós. E elas descobrem por quê? Porque elas estão conhecendo o próprio corpo. Então, nessa fase é uma fase de curiosidade. Então, geralmente elas estão conhecendo o próprio corpo. Então, o transtorno da gratificação ocorre, é muito comum nessa faixa etária, ocorre em meninas, ocorre em meninos. Então, as meninas geralmente ali esfregam na almofada, no colchão, em alguma coisa nesse sentido, ursinho. Os meninos também podem fazer também. Eles não fazem o processo da masturbação como um adolescente, já eles ficam procurando o atrito. E a gente trabalha fazendo trocando esse comportamento para o outro. Por quê? Porque eu não tenho como tirar a função autorreforçadora. Então, a gente troca esse comportamento por outro. Isso é uma coisa muito comum, tanto em crianças típicas quanto atípicas. É algo absolutamente comum. Então, eu só explico para a mãe, porque geralmente é meio assustador, todo mundo fica, né, com aquela coisa, meu Deus, porque nossa cabeça adulta só coloca conotação sexual. E, na verdade, não. Aquela criança descobriu uma partezinha do corpo, como ela descobre qualquer outra coisa, e daí ela viu que tinha aquela função agradável. Agora, se você troca aquilo ali por outro comportamento, né? Quando ela tá fazendo aquilo ali, você fala, ai, vamos fazer isso, vamos brincar de tal coisa, vamos fazer tal coisa, e daí acaba que vai mudando, e acaba que essa criança vai deixando de ter isso, e aí a gente troca esse comportamento em definitivo, e daí entra na fase de latência, já descobri que era isso, aí entra na fase de latência e vai até a fase da adolescência, quando a puberdade acorda novamente, agora sim, com a conotação sexual. Perfeito, doutora Gedine. Inclusive, agora eu vou deixar aberto para as pessoas que estão nos assistindo, caso tenham alguma dúvida, ou caso queiram perguntar, ou se você, doutora, você vê alguma outra questão que seja importante de você nos trazer também. Já que eu vou deixar aberto, se alguém quiser, levante a mão, mas eu vou falando então um pouquinho, qualquer coisa também as pessoas podem perguntar aí nos comentários e você me fala. O que que nós temos também de diferente, né? Então, nós já falamos que eles têm essa vontade, então eles não são os anjos azuis que as mães tanto gostariam que fossem, né? E acaba que a dificuldade, né, do próprio autismo, que é de comunicação, interação social, habilidade social, teoria da mente, né, que é aquela dificuldade que a gente tem de ler o outro, de compreender o outro, afeta, né, a nossa expressão e a experiência sexual dessas pessoas, né? Então, essas barreiras
podem afetar e ocasionar mais prejuízos emocionais, maior vulnerabilidade, inclusive problemas com justiça, que foi o que a gente tinha falado. Em relação à questão da sexualidade, o que a gente tem também? Às vezes os pais preocupados, eu tenho um menino ou uma menina lá, nível 1 de suporte, e daí fica, doutora, assim, ela não se interessa ainda, ele não se interessa. É normal, geralmente, em relação a início de relação sexual ou desse despertar, a gente pode ter um atraso de até 4 anos em relação ao grupo típico. Então, a gente tem esse delay aí nesses inícios dessas relações. Então, para acalmar os pais, que às vezes eles ficam pensando qualquer outra coisa e, na verdade, não tem, né? Quando a gente pensa na prática sexual, a gente tem um monte de problemas, né? A gente pensa na questão do transtorno do processamento sensorial. Então, imagina com uma pessoa com sensibilidade na pele, sensibilidade no toque, como uma relação sexual pode ser totalmente dificultosa, totalmente cheia de estímulos, então isso vai ocasionar muitas dificuldades em relação a isso, né? Outra coisa que eu gostaria de relatar, que às vezes também é mais tabu ainda, é sobre a questão de disparidade. Então, como a gente falou em relação a eles serem seres mais assexuais, mas não quer dizer que eles são assexuais, eles só são mais em relação à população típica. Eles são mais não heteronormativos. Ou seja, dentro do transtorno do espectro do autismo, eu tenho mais pessoas homossexuais ou não heteronormativos do que pessoas heterossexuais, né? Então, a gente tem mais pessoas homossexuais, bissexuais e assexuais do que comparado com a população em geral. O que eu tenho também, né? Eu tenho uma. Por que eu tenho essa hipótese, né? Pensando nas meninas, a gente geralmente pode ter uma teoria do cérebro mais masculino, ou seja, traços do cérebro masculino em pessoas com TEA, menos empatia, mais sistematização. Então, isso faz com que eu seja, às vezes, até a questão de rigidez comportamental, interesse mais restrito, dificuldade de compreender os papéis de gêneros. Tudo isso faz com que a gente tenha, justifica a hipótese deles serem mais não heteronormativos, né? Então, exposição de história de vida mais limitada, diminuição de empatia pode favorecer a expressão genuína de sentimentos e pensamentos. Por quê? Também tem uma teoria que explica muito, e um dia eu assisti um vídeo do Luciano Lacerda que eu achei brilhante, que ele falava um pouco dessa teoria. Ele fala assim, ó, imagina que a gente tem dois polos bem opostos. Aqui eu tenho totalmente o homossexual e aqui eu tenho totalmente o heterossexual. Essas pessoas nesses polos, elas nunca pensariam ser diferentes disso aqui. Nesse meio, eu tenho pessoas que são heterossexuais, mas tem qualquer, sabe, a atração pela homossexualidade. Eu tenho pessoas homossexuais que podem ser um pouquinho hétero, então eu tenho os opostos, que nunca mudariam de opinião, e eu tenho esse dentro desse meio que eu posso ter ou não. Aí o que a gente tem no autismo? O autismo é como se eles não fossem tão regidos pelas normas sociais. Então, você imagina se eu tenho uma pessoa aqui que está no meio dentre a hetero e a homossexualidade. Mas essa pessoa vem de um padrão religioso, uma família muito rígida, algo nesse sentido, isso vai moldar a sua expressão de gênero. Por quê? Porque ele foi moldado pela questão social. Agora, se eu tenho um autista que não tem muito essa normativa social e ele está aqui no meio, se ele se interessou, tá tudo bem. Então, a gente tem essa questão de não heteronormatividade, uma das teorias que explicaria é isso, que nesse meio termo onde a gente tem pessoas que poderiam ser hetero e homossexuais, e o que modela isso é a questão social, os autistas não são tão modelados pela questão social, são mais modelados pelos seus interesses, né, pelas suas vontades, né, não tem tanto controle inibitório, então acaba que daí a gente daria essa maior diversidade dentro do espectro do autismo. Eu acho interessante falar isso porque isso é algo que geralmente a gente não vê, principalmente por ser mais tabu ainda, então acaba que às vezes é mais difícil. Ontem mesmo eu atendi uma paciente de 14 anos que ela falou durante a consulta que ela achava que ela não ia se identificar em se relacionar de maneira heterossexual.
E aí a gente fez uma consulta super tranquila, a família era super aberta, super tranquila. Então, essa criança, né, era uma adolescente, 14 anos, já estava mais bem aceita. Ela tinha até um estereótipo, né? Ela tinha uma expressão de gênero mais masculinizada. Então, a mãe também era super tranquila, só que com certeza, todo pai, toda mãe, medo, né? Medo, receio, eu já tenho uma mulher autista e homossexual. Então, eu tenho uma pessoa com muito mais chances de sofrer bullying, de sofrer, né, preconceito. Então, acaba que isso gera muito sofrimento aos pais também. Então, a gente tem esses dados que eu acho interessante falar para que a gente entenda o porquê disso. Até lembrei agora de uma situação, doutora Gidiane. Olha só, é tanto tabu, é tanto preconceito, né? Porque eu recebi uma mensagem há uns 4 meses atrás que dizia o seguinte: você, você atende pessoas autistas homossexuais com possível autismo, homossexual com possível autismo. Aí eu respondi: eu atendo pessoas. Então, olha só, as pessoas têm medo, né, de chegar no profissional por vez de conversar, porque de fato já vem de um histórico, né, que sofre tanto preconceito, que aí fica resistente, inclusive, em buscar a ajuda de um profissional. Olha a pergunta que eu recebi, se eu atendia pessoas homossexuais. E assim, dentro da consulta, crianças, né, adolescentes a partir de 14 anos, eles têm liberdade de serem ouvidos sozinhos, sem necessariamente a gente ter que comunicar aos pais. Então, às vezes, eu uso dessa premissa para mim poder entender esse adolescente. E depois eu pergunto: isso é para ficar só entre a gente? Ou isso é para mim conversar com seu pai e a sua mãe e você não consegue conversar isso com eles? Então, eu sempre utilizo parte da minha consulta sozinha com o meu adolescente para me poder entender. Porque às vezes, por exemplo, eu sou uma pessoa cristã, então eu tenho uma visão religiosa e eu entendo quando essa pessoa vem de uma família cristã e o que aquilo implica na vida dela. Então, aí eu converso com ele ou com ela e explico. Ontem foi super fora da caixa porque era uma família bem tranquila, mas eu peguei paciente que virou para mim e falou assim, doutora, era um menino, eu não gosto de me relacionar com meninas. Eu perguntei se já tinha namorado, aí eu falei, você já se relacionou com meninas? Aí na hora eu imaginei, ou com meninos? E aí ele foi e falou, não, eu já tentei, mas não funcionou e tal. E daí ele me explicou, era uma família que era de origem religiosa, ambos eram cristãos. E aí eu fui conversar com ele, expliquei, eu falei, olha, se você não se sente bem em falar, você não precisa falar, né? Você não precisa comunicar aos seus pais. Quando você achar que está tudo bem, você comunica a eles. Então, a gente precisa entender que eles também têm essa possibilidade, sabe, de se abrirem. E às vezes, né, desculpem pais, que a maioria são pais, nós profissionais precisamos ser o ouvido, o acalento dessa pessoa, pelo menos para escutá-los. Porque quando a gente fala, porque imagina um adolescente atípico e ainda homossexual, aquilo causa um sofrimento gigantesco, ele já tem dificuldade de se relacionar com qualquer pessoa. E aí é muito mais difícil isso para ele. Então, se a gente não tiver ali, pelo menos para escutar e orientar e dizer, né, fica tranquilo, eu tô aqui para te escutar o que você precisar, eu tô aqui para te dar suporte. Imagina a carga de sofrimento que essa pessoa vai ter. Então, a gente precisa entender que eles sofrem e sofrem muito. Então, a gente precisa ser esse outro lado. Você imagina, olha essa pessoa, olha tudo que ela já viveu, moldou, que ela tem que perguntar como é que você atenderia um homossexual, né? Assim, é Uhum. triste a gente ver que a gente vive nisso. E falando dessa questão da expressão da sexualidade, ontem a gente estava no impasse com essa paciente que ela queria cortar o cabelo no estilo masculino. E a mãe com medo dela cortar e dela sofrer bullying. Aí eu falei: não, a questão não é cortar ou não. Vamos ver, você está preparada? As pessoas vão fazer bullying, as pessoas vão te chamar de nomes estranhos, vão te falar. Você está preparada para escutar tudo isso? Isso não vai te afetar? Então, parte da consulta foi entender em que ponto ela estava para escutar tudo isso e isso não afetar o emocional dela. Então, a gente entendeu que talvez a gente pudesse trabalhar um pouquinho mais com a questão da psicóloga, esperar as férias, que daí ela ia cortar num ambiente não escolar, então ela já ia estar mais habituada a isso para poder fazer. Então veja onde a gente chega, né? Assim, é tudo tão complexo, né? E agora você falou de psicóloga, eu lembrei de outra questão, né? Você falou de psicóloga, você falou muito de respeitar a intimidade, né, do adolescente ou do adulto quando traz essas questões para a consulta.
E eu lembrei de uma situação que as psicólogas que trabalhavam comigo me falavam muito sobre isso quando faziam atendimento, principalmente de adolescentes. Ah, chega, acabou, encerrou a consulta, a mãe já tá me mandando mensagem ou pede para falar comigo. Ah, a fulana, minha filha, falou sobre que ela tá interessada em namorar, ela falou que ela tá se sentindo assim. Então, já querendo saber sobre o que foi comentado na terapia. E por vezes acontece justamente isso, né? A menina, o menino não se sente à vontade de falar naquele momento para a família. E aí a gente precisa trabalhar isso também com a família, que precisa respeitar, porque assim como eles que vão numa terapia e vão falar sobre seus assuntos particulares, o seu filho que é um adolescente pode chegar num momento que vai querer fazer desta forma também. E aí seria antiético do profissional, inclusive, trazer algo que o paciente não deseja compartilhar. Quando é adolescente, eu sempre pergunto assim: o que dessa parte você quer que eu comente com a sua mãe? Tipo assim, qual parte você quer que eu comente? Você quer que eu comente algo? Não, não precisa. Então tá tudo bem. Eu vou só dizer para ela que tá tudo bem, que você tá tranquilo, tá tudo ótimo, que tá tudo bem. Então, assim, a gente precisa entender. Uma outra coisa que é muito comum também, os adolescentes que têm dificuldade de se expressar, isso é uma dica para os pais, a gente pode utilizar, eu sempre dou a dica, ou você abrir um bloco de notas e fazer um diário no seu bloco de notas, ou você escrever um diário. E aí, importante, já que a gente está em paz aqui, da gente respeitar isso do nosso adolescente, porque ele tem dificuldade para falar. Então, se eu não respeitar que ele quer, o que ele vai escrever e que ele não quer me mostrar, acaba que eu vou fechar uma porta que essa pessoa tinha para se abrir e que eu estou ali fechando. Eu já aconteceu isso em pacientes. Às vezes eu falo, escreve um diário. Ah, não, doutora, eu estava escrevendo, a minha mãe achou, brigou comigo, e não sei o quê. Então eu falo, escreve um bloco de notas, que daí talvez você coloque uma senha e fique mais difícil. Então, assim, a gente precisa entender que o adolescente, ele tem particularidades. A gente é acostumado com a criança, que é muito aberta, que conta tudo, quer ficar o tempo todo ali. O adolescente, caracteristicamente, ele se une a tribos, né? Então, geralmente, ele vai encontrar ali a sua turma mais parecida, mais próximo. E às vezes não. Naturalmente, a criança, ela vê em nós, pais, aquele reflexo de pessoas perfeitas, de pessoas maravilhosas, que nunca erram. Já o adolescente, ele cria meio que uma antipatia com os pais. Então, meu pai é careta, meu pai é difícil, meu pai é não sei o quê. E geralmente ele vai se espelhar numa pessoa próxima. Por isso que é importante os pais se cercarem de pessoas que às vezes têm a mesma visão, porque esse adolescente vai se espelhar numa pessoa próxima, porque os pais saem desse pedestal naturalmente na fase da adolescência. Então, a gente precisa compreender. Uma outra coisa que também é difícil compreender, a gente está falando da temática do adolescente, eles mudam o padrão de sono. Então, por exemplo, na criança, a gente tem uma criança que dorme mais cedo e acorda mais cedo. Naturalmente, o adolescente ele tem uma progressão do sono. Naturalmente, fisiologicamente, ele tende a dormir mais tarde, acordar um pouco mais tarde. Isso nos Estados Unidos é muito bem aceito, e tanto é que o high school, que é a parte do adolescente da escola, começa a partir das 9. No Brasil, a gente não tem menor consciência disso e não ajuda. Então, você pega um adolescente que vai para a sala de aula, foi dormir mais tarde, vai totalmente com sono cansado, ou vai para terapia com sono cansado, e ele não vai render a mesma coisa. Então, uma das coisas que sempre faz na minha consulta com adolescente, que horas ele estuda? Ah, estuda pela manhã. Tem possibilidade de colocar à tarde? Fisiologicamente, ele vai funcionar melhor à tarde. Então, quando a gente conhece a fisiologia de cada fase, faz com que a gente facilite melhor aquela fase daquela criança, né? Ou do adolescente. Perfeito. Olha, as pessoas ficam com vergonha de perguntar, porque eu recebi agora aqui, aqui no privado, ó. Ninguém colocou aqui no chat, né? Mas eu recebi aqui no privado. Mas e se for alguma questão relativa ao estupro? Aí vai comentar com a família do adolescente? Aí é uma exceção, né? Não, aí, por exemplo, a gente não comenta coisas que não colocam em risco de vida o adolescente e nem em risco de vida de outras pessoas. Agora, se aquilo que ele me fala coloca em vida seu risco, né? Seu risco de vida ou de outras pessoas, aí sim a gente fala, a gente aborda. A questão do estupro, com certeza que você imagina. Quando a gente pensa no estupro, um abusador, ele faz, em média, 170 vítimas. Então, se eu penso, se eu tenho essa criança, eu tenho mais
170 crianças ou adolescentes que possam ainda ser vítima desse mesmo abusador. Então, a gente precisa combater. Então, obviamente, isso não. Então, nada que coloque em risco de vida ou a saúde desse adolescente ou de outra pessoa que esse adolescente relata. Aí, nesse caso, a gente tem a quebra de sigilo permitida juridicamente, entendeu? Então, não se preocupem. É porque a gente não fala coisas que são deles e que não vão levar, não vão mudar em nada em relação a isso. Agora, quando é algo grave, aí a gente não tem essa premissa, aí a gente precisa alertar essa família. Às vezes eu tenho um paciente, sei lá, com risco de suicídio. Eu vou dizer para essa mãe, eu vou dizer, olha, você tem que estar alerta, as falas dele, as palavras dele durante a consulta são palavras que são associadas ao suicídio, então nós precisamos ajudá-lo dessa maneira, vamos tentar essa e essa abordagem, aí muda completamente. Então não é assim, né, a ferro e fogo, ou 0 ou 100, não, a gente sempre tem um equilíbrio aí para que possa funcionar. Perfeito, doutora Gidiene. Só tenho a agradecer pela tua disponibilidade em estar aqui hoje conosco. Precisamos de mais profissionais como você para falar desse assunto, que eu que vivenciei, né, a rede pública também, com nível de suporte 2 e 3. Quanta família com dúvidas sobre esse assunto, quanto perguntavam sobre isso, e aí não se tinha respostas muitas vezes para essas perguntas. E aí eu fico feliz que hoje muitas dessas famílias, né, estão presentes ou vão depois conseguir assistir essa live. Então, só tenho a agradecer pela sua disponibilidade. Muito obrigada, doutora Gidiene. Ai, Carol, é sempre um prazer, né? Eu falo e falo demais. Às vezes eu sempre brinco, me diga quantos minutos eu tenho, senão eu vou ficar falando horrores. Ah, é muito bom a gente levar a informação. Essa parte é uma parte que realmente ela não é falada e acaba que a gente deixa essa criança ou esse adolescente com um alvo nas costas, quando a gente não faz educação em sexualidade, educação em afetividade. Então a gente precisa levar. Porque quando a gente pensa em educação sexual, já que a população típica vai vivenciar com seus pares, os autistas, eles não têm bom relacionamento com os seus pares, eles têm dificuldade, então é muito mais difícil para eles aprenderem isso. Então, isso torna os pais mais responsáveis por essa educação em sexualidade e afetividade. Então, nós precisamos levar à luz, né? Nós precisamos tirar esse tabu das nossas vidas. Então, eu sempre estou na rede social, se quiserem me seguir lá no Insta, eu sempre levo informação. Obviamente, nem sempre a gente fala tão abertamente assim, porque a gente tem um Instagram, tem um algoritmo, então acaba que às vezes dificulta a gente subir, às vezes até coisas que a gente gostaria de subir, aí não pode porque viola as leis, né, as normas de não sei o quê. Então é bom estar em ambientes mais fechados, daí a gente pode falar de maneira mais aberta, levando informação mais correta. E, né, também sou Blua, faço atendimento online de pessoas do Brasil e do mundo, então, se precisarem, estarei sempre à disposição para ajudá-los de maneira mais específica, caso precisem. E foi um prazer estar com vocês aqui e dividir um pouquinho de conhecimento com vocês. Tenho certeza que, assim como eu, todas as pessoas que estiveram aqui presentes aprenderam muito. E aí foi muito importante isso que você trouxe também, doutora Gidiane, sobre a possibilidade do atendimento online. Porque muitas vezes a pessoa deixa de fazer um atendimento porque não tem uma profissional qualificada na região que faça esse tipo de atendimento, ou por vezes a família deixa de fazer porque tem profissional, mas fica 5, 6 horas de distância da cidade, então se torna desgastante, nem sempre as pessoas conseguem se ausentar tantas horas do trabalho. E aí saber que hoje nós temos essa possibilidade de realização de atendimento online, eu acho que acaba confortando muitas famílias de saberem dessa informação. É muito bom, né? Assim, uma das boas coisas que aprendemos com a pandemia, né? Que nós podemos utilizar a tecnologia para poder fazer coisas tão boas, né? Então, é isso. Hoje eu atendi alguém de Santa Catarina, no período da tarde. Então, é muito bom. Acaba que eu estou num cantinho toda hora. É bem interessante conhecer uma realidade diferente. Muito bom. É muito bom, né? O online nos permite a gente ajudar e ajudar aí inúmeras pessoas que não conseguiriam fazer um atendimento de maneira presencial. Então, novamente, doutora Judiane, muito obrigada. Espero que em breve possamos ter outros momentos para discutir sobre esse assunto que é tão importante. Está ótimo, estarei sempre à disposição, tá bem? Uma boa noite para Então, vocês. Prazer estar com todos vocês. tchau.
Tchau.